Boa tarde, turma, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa aula de hoje. Hoje a gente vai estudar matemática e depois geografia. Então vamos lá, pegue o seu caderno de matemática e vamos colocar a data de hoje. Hoje é quinta-feira, dia 4 de maio. Desculpa. De 2020, nós iremos estudar os números pares e ímpares. O prof já enviou lá no plural a página que a gente vai trabalhar. Que são elas? São as páginas 98 e 99. Então, vamos lá. Você pode abrir lá no plural ou pegar seu livro, caso você esteja com ele em casa. Página 98 diz assim: números pares e números ímpares. Respondam. Número 1. O que vocês sabem sobre números pares e números ímpares? Vocês já ouviram alguém falar sobre esses números? Vocês já sabem mais ou menos? Letra B. Vocês podem dar um exemplo de número par e um exemplo de número ímpar? Para continuar essa atividade, vocês precisarão de tampinhas de garrafa PET. Gente, nesse caso, algum material concreto que vocês tenham, né? Pode ser palito, pode ser tampinhas, né? O que vocês tiverem em maior quantidade em casa. Até lápis, pode ser lápis de cor. Separem e organizem 10 tampinhas em grupos de 2 tampinhas cada um. Façam um desenho dos agrupamentos de 2 tampinhas que vocês conseguiram. Então, vamos lá. Vamos supor que vocês tenham aí 10 tampinhas. Tá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O que o exercício está pedindo ali? Separem e organizem 10 tampinhas em grupos de 2 tampinhas. Então, vamos lá. 2 aqui, 2 aqui, 2 aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2 aqui e 2 aqui. Muito bem. Elas ficaram divididas em grupos de 2, né? E não sobrou nenhuma. Ó. Quantos grupos com 2 tampinhas foram formados? 1, 2, 3, 4, 5. 5 grupos. Das 10 tampinhas, sobrou alguma sem grupo? Não, não ficou nenhuma sozinha, né? Nenhuma sozinha sem grupo. Agora, separem e organizem 12 tampinhas em grupos de 2 tampinhas cada um. Então, vamos lá. Vamos fazer 10 tampinhas. 12 tampinhas, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Agora vamos fazer a mesma coisa. Vamos separar em grupos de 2. Um grupo aqui, outro grupo aqui, outro grupo aqui, outro grupo aqui, outro grupo aqui e outro grupo aqui. Não sobrou nenhum, né? Sem grupo. Muito bem. Quantos grupos foram formados? Pergunta ali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 grupos. Das 12 tampinhas, sobrou alguma sem grupo? Não. Nenhuma. Número 4. Agora separem e organizem grupos de 2 tampinhas com as quantidades abaixo. Então, você deve fazer a mesma coisa que o prof fez aqui, com o número 14, 16 e 18. Se você tiver tampinha em casa ou algum outro material, faça com o seu material concreto. Se não, desenhe como a prof desenhou. Desenhe 14, né, tampinhas e separe em grupos de 2. Depois, 16 tampinhas e também separe em grupos de 2 e a mesma coisa com 18. Depois que vocês formaram os grupos com cada quantidade, sobrou alguma tampinha sem grupo? Ficou uma sem nenhum?
Nem... Ficou algumas sem um par, né? Sem alguém junto? Não, né? Expliquem por que os números 10, 12, 14, 16 e 18 são pares. Então, gente, o que são números pares? É exatamente isso que a gente veio trabalhando aqui, ó. Quando a gente separa de 2 em 2 e não sobra nenhum, é porque o número é par. Par significa 2. Como que a gente pode saber que se um número é par ou ímpar? Quando a gente forma grupos de 2, né? E este número, ele é divisível por 2 e a gente pode fazer esses grupos sem sobrar nenhum, né? Se sobrar um é porque ele é ímpar. Agora, vamos ver. Os números que terminam com os algarismos 0, 2, 4, 6 e 8 são chamados números pares. Então, eu não preciso fazer, por exemplo, o número, vamos ver, o número 68 é par ou é ímpar? A prof ensinou que eu tenho que fazer 68 tampinhas e ir separando elas em 2, de 2, de 2. Se não sobrar nenhuma, é porque é par. Não, gente, tem muito... Não precisa. Não precisa. Se terminarem em 0, 2, 4, 6 e 8, é porque é par. Não precisa fazer tudo isso daqui. É par, tá bom? Significa que se a gente fizer este desenho e separarmos de 2 em 2, não vai sobrar nenhum sem par. Agora, separem e organizem grupos de 2 tampinhas com as quantidades abaixo. Agora vamos para os números ímpares. Vamos ver, a primeira quantidade é 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vamos lá. Um grupo aqui de 2, outro grupo de 2, outro grupo de 2, outro grupo de 2 e, opa, esse aqui ficou sem par. Então, o número 11 é ímpar. E assim você deve fazer com todos os outros números. Letra A pergunta: esses números são pares? Lembre-se, só é par se não tiver sobrando nenhum, não tiver resto. O que aconteceu quando vocês formaram grupos de 2 tampinhas com essas quantidades? Todas essas quantidades vai sobrar 1. Você pode fazer em seu caderno. Ali, ó. Os números que terminam com os algarismos 1, 3, 5, 7 e 9 são chamados de números ímpares. Ímpares, porque sempre vai sobrar alguém sem companheiro. Escrevam letra A, número 8 ali, gente. Um número par formado por 3 algarismos iguais. Então, você já sabe que para ser par tem que terminar em 0, 2, 4, 6 e 8. Então, escolha algum desses números, né? Porque deve ser par, que tenha 3 algarismos, então é centena, né? Iguais. Será que pode ser o 333? Esse aqui tem 3 algarismos iguais. Mas não pode, porque 333 é ímpar, porque termina com 3, ó. Daí não dá. Tem que terminar, tem que ser todos iguais e tem que terminar com 2, ou 0, 2, ou 4, ou 6, ou 8, tá bom? Letra B. Um número ímpar formado por 4 algarismos diferentes. Então, pega os números ímpares, né? Que vai ser lá na casa do milhar, 1000 e pouco. E deve terminar com 1, ou 3, ou 5, ou 7, ou 9. E letra C. Um número par de 3 algarismos maior que 821 e menor que 830. Então, para ser número par, tem que ser terminando em 2, 4, 6, né? 8. Então, vai lá. E a letra D, o menor número de 3, o menor número par de 3 algarismos, qual é ele?
tem 3 algarismos, já é da centena, tá? Qual é o menor número par? Lembrando que terminando em 0 já é par, né? Então, vamos lá. Você pode fazer com calma e atenção e vamos registrar em seu caderno só os conceitos de par e ímpar. Vamos lá. Escreva assim, números pares e ímpares. Vocês também já jogaram um jogo par ou ímpar para saber quem começa o jogo? Par, quem ganha, né? Par, ímpar, 1, 2, 3 e já! Aí soma e vê se o número é par, quem escolheu par, quem escolheu ímpar, né? É bem legal. Quando um número pode ser dividido por 2 e com resto zero, que é uma divisão exata, né, gente? Este número é par. Por quê? Porque a gente pode formar sempre grupos de 2. De 2 em 2, né? Nessa quantidade. Os números que terminam em 0, 2, 4, 6 e 8 são pares. Vou apagar aqui em cima, gente. Esse aqui é o... Quando o número pode ser dividido por 2, com resto zero, este número é par. Podemos sempre formar grupos de 2 em 2. Os números que terminam em 0, 2, 4, 6 e 8 são pares. Os números ímpares são aqueles que aqui, ó, gente, os números ímpares são aqueles que sobra um sem par. Por exemplo, o número 3, ó, 3 tampinhas. Se eu fizer um grupo de 2, vai sobrar esse aqui sem par. Então, é o 3, é número ímpar. Quando a gente faz uma divisão, ele dá resto 1. Divisão por 2. Terminam em 1, 3, 5, 7 e 9. Por exemplo,
691 é par ou é ímpar? Vamos ver qual é o número que termina. Terminou em 1? Ah, então é ímpar. E se aqui tivesse terminado em 2? Aí seria par, tá bom? Então não precisa fazer nem a divisão. A gente já olha para o final do número e já sabe se ele é par ou ímpar, tá bom, gente? Então é isso. Vamos deixar esse exemplo aqui. Exemplo. É ímpar porque terminou com 2. Terminou com 1, quer dizer. Nós iremos ainda trabalhar mais sobre isso, não se preocupe. Os números pares são aqueles que terminam em 0, 2, 4, 6 e 8. E os ímpares 1, 3, 5, 7, 9, porque esses aqui são números ímpares, né? Podemos fazer aqui, ó, número 5. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos fazer grupos de 2. 1, 2 grupos de 2 e sobrou 1, deu um resto 1, por isso que é ímpar. Aqui vamos botar um exemplo também. Exemplo, ó, 1624. É um número par. É par, pois terminou em 4. Então, não é difícil para o ímpar, tá, gente? Façam os exercícios do livro com atenção. Pode dar um pause no vídeo para terminar de copiar. E vamos lá. Vamos para a aula de geografia. Página 66 até a 69. Pegue seu caderno de geografia, coloque a data de hoje, caprichando na letra. Hoje é dia 4 de maio. Nós iremos trabalhar o livro. Pode dar um pause no vídeo depois que você copiar e abrir seu livro na página 66 a 69, onde fala dos serviços públicos. Vamos lá. Os serviços públicos. Ó. Isso aí, gente. Então, aqui a gente entra na unidade 5, né? Aqui tem uma imagem. Ó. Nessa unidade, você vai reconhecer a importância dos serviços públicos e os problemas causados pela falta deles, reconhecer que o acesso à água potável é um direito, mencionar de onde vem a água consumida na sua moradia e se ela é adequada ao consumo, concluir que o represamento das águas para a geração de energia elétrica pode comprometer o abastecimento de água, classificar os tipos de resíduos produzidos nas moradias e concluir que é possível reduzir a quantidade de lixo e reutilizar e reciclar materiais. Então aqui, o que você observa em cada fotografia? Quais serviços públicos você identifica nas fotografias? Qual a importância desses serviços e que outros serviços públicos você conhece? Então aqui tem uma menina bebendo água, né? Tem uma cidade de noite. Ela está bebendo uma água. Aqui tem uma cidade toda iluminada, né? Com serviço de luz elétrica, ó. Na cidade, que bonito de ver. O que mais? Que outros serviços públicos você conhece? Quem é que busca o lixo, né? Se não tivesse alguém que buscasse o lixo na nossa casa, como seria, né? Então, vamos lá. A importância dos serviços públicos, página 68. Observe as fotografias abaixo. Ó, o que elas relatam? Aqui, uma cidade toda iluminada, né? E aqui com falta de luz, ó.
As fotografias retratam o mesmo local da cidade do Recife à noite. Na primeira, a cidade está iluminada. Na segunda, percebemos que há falta de energia elétrica, provavelmente por causa de um apagão. O que é apagão? É a situação em que há interrupção no fornecimento de eletricidade, que pode atingir trechos de um município ou até mesmo muitos municípios. Número 1. Em sua opinião, quais os problemas gerados pela falta de energia elétrica em situações como apresentada na figura 2? Essa é uma resposta pessoal, né? A gente depende da energia elétrica, gente, para muita coisa, né? Para muita coisa. Até para o nosso banho quentinho, para a gente se enxergar à noite, né? O fogão, às vezes a gente não tem nem aquele fósforo em casa mais, né? Até isso, para ligar. Para tudo, né? Para ligar nossos eletrodomésticos, para tudo, né? A gente precisa de energia elétrica. Imagina ficar sem, né? É bem difícil. É muito importante esse serviço público na nossa vida, né? Energia elétrica é importante no seu dia a dia, por quê? A energia elétrica é um serviço público, diz ali embaixo. Os serviços públicos são aqueles considerados essenciais para a sobrevivência e o bem-estar da comunidade. Por isso, devem ser garantidos pelos governantes a toda a população. Os profissionais que trabalham nos serviços públicos também devem ser valorizados e respeitados. O fornecimento de água, o tratamento de esgoto, a coleta de lixo, a educação, a saúde, os transportes e a segurança são exemplos de serviços públicos. Veja as fotografias da página seguinte. Então, aqui tem um posto de saúde nessa primeira foto, né? Ao lado tem um profissional fazendo a coleta seletiva, né? Lá em Mato Grosso. Aqui tem profissionais asfaltando ruas em Pelotas, aqui no Rio Grande do Sul, olha lá. E a número 3 pergunta assim: quais dos serviços públicos apresentados abaixo existem no lugar onde você mora? Marque com um X. Coleta de lixo tem? Limpeza de ruas, água encanada, energia elétrica, escola pública, hospital público, sinalização das ruas, transporte público, policiamento, tratamento de esgoto, posto de saúde e creche. Aqui em Canoas nós temos todos eles, né, gente? Número 4. Em sua opinião, quais os serviços públicos existentes no lugar onde você vive são essenciais? Ou seja, não podem faltar aos moradores. Por quê? Você pode responder em seu caderno, tá? Lembrando que aqui tem uma lista dos exemplos, ó. E aqui também tem alguns. Troca de ideias. Você já pensou em quantas pessoas trabalham para que os serviços públicos sejam oferecidos nos lugares onde vivemos? Muita gente, né? Imagina, vai desde os profissionais da saúde que trabalham nos hospitais públicos, professores, né? E gestores nas escolas públicas, nas creches públicas. É muita gente. Quanta gente trabalha na coleta do nosso lixo, né? Nos transportes, é muita gente. E daí, para isso, deve-se prestar o concurso público, fazer uma prova, né? E quem passar é chamado, e se a pessoa optar em assumir o cargo, daí ela pode tomar posse do cargo, né? Do serviço público. Quando os serviços públicos não são fornecidos à população, o que se pode fazer? Essa é uma pergunta bem difícil, né, gente? Como que a gente pode resolver esse problema? A gente tem que reivindicar, né? A gente vai ter que reivindicar, né, para as autoridades, né, lá da prefeitura, né, ou do governo pedir, porque é um direito nosso ter esses serviços, né, e que eles sejam bem feitos. Então, para isso, a gente deve recorrer, né, fazer a nossa reivindicação, caso não funcione,
porque nós precisamos tanto para o nosso bem-estar como para a nossa sobrevivência. Serviço público de qualidade, tá bom, gente? Então, todos esses aqui, nós temos direito de termos acesso a eles e precisamos, né, que seja de qualidade, não é mesmo? Então, por enquanto é isso. Aí na semana que vem a gente vai retomar esse tema e escrever um pouquinho no caderno também. Mas por hoje é só isso. Super beijo da Prof. Tchau, tchau, gente. Até amanhã.